Nós vamos expor o final do capítulo 39. Esse é o penúltimo sermão em Êxodo. Serão ao todo 107 sermões, com o sermão do próximo domingo, que ficará com o capítulo 40, o encerramento do livro de Êxodo. Nós vamos encerrar domingo, à noite nós começaremos Timóteo e vamos passar aí mais ou menos 1 ano e meio expondo as epístolas do Novo Testamento e depois retornamos para o Pentateuco para expor Levítico. Então vamos encerrar uma sequência de exposições no Antigo Testamento e voltar os nossos olhos para o Novo Testamento. Então, hoje é o penúltimo sermão, verso número 32 ao verso número 43 do capítulo 39. Vamos orar ao Senhor pedindo que a sua graça possa nos alcançar. Santo Deus, mais uma vez nos encontramos diante do Senhor neste momento solene e mais do que nunca, Senhor, rogamos, assim como pela manhã, que a Tua voz, ó Deus, possa ser ouvida através da exposição fiel da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, possa com o Teu auxílio, possa trovejar, ó Deus, em nós, com o Teu poder, Senhor, para que Tuas palavras, de fato, elas possam promover vida em nós, temor, arrependimento, Senhor, e que assim seja, ó Deus, porque sabemos o Teu propósito, ó Pai, através da Tua verdade, a nos edificar, nos consolar, nos exortar, e é isso que nós Te pedimos, ó Deus, para que as Tuas promessas se cumpram neste momento, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Como foi sua semana? Bom, acredito que normal, trabalhos, estudos, compromissos, projetos, decisões, conversas, talvez algumas conquistas, talvez não, muita frustração. Enfim, muitas coisas elas foram realizadas, outras ficaram simplesmente no campo das intenções. Agora, imagine o seguinte, que tudo o que você fez esta semana fosse colocado diante de Deus para a sua avaliação. Suas palavras, suas escolhas, suas motivações, seus pensamentos mais íntimos. Tudo examinado perfeitamente, não segundo a média da sociedade, não segundo a comparação com outras pessoas, mas segundo a pureza absoluta do caráter de Deus. Você permaneceria de pé diante desse exame? Seria aprovado pelo escrutínio divino? Êxodo 39, verso 32 ao 43, nos apresenta exatamente essa cena, não da nossa vida, mas do tabernáculo. Israel, estamos no final do capítulo 39, havia construído e concluído a obra do tabernáculo. Agora, nesse finalzinho, o objetivo é inspecionar o que eles fizeram. E o homem designado para isso, para ver se eles fizeram do jeito que o Senhor havia ordenado, foi Moisés. Afinal, ele foi o homem que recebeu todas as instruções no seu mínimo detalhe no monte do Senhor. E, como já sabemos bem, foi aprovado. Logo, irmãos, o nosso tema de hoje, diante disso, nós vamos pensar sobre fazendo as coisas do jeito de Deus. Nós vamos aprender a partir desse texto, irmãos, que não basta fazer algo para Deus, é preciso fazer do jeito de Deus. Vou repetir. Não basta fazer algo para Deus, é preciso fazer do jeito de Deus. A gente vai ver isso a partir desta narrativa.
que, como falamos, ela está falando de um momento importante, a conclusão do tabernáculo, em sua estrutura física. E sabemos bem, irmãos, nunca se esqueçam, essa estrutura ela apontava para realidades espirituais a respeito da salvação. Por isso, ela precisava ser feita exatamente como Deus dissera. É uma ordem do Senhor para Moisés: tudo deve ser feito meticulosamente como eu tenho ordenado. E agora, irmãos, nessa narrativa, estamos na conclusão de todo o trabalho. O homem responsável por essa inspeção seria Moisés, como falamos. Ele foi instruído pelo Senhor, ele sabia detalhadamente de tudo que o Senhor tinha ordenado. Só que a narrativa, irmãos, ela não deixa dúvidas. Mesmo antes de sabermos o resultado do escrutínio do texto, nós já tivemos a resposta quanto à sua aprovação pelos registros que nós nos deparamos repetidas vezes, informando que Israel estava fazendo tudo conforme o Senhor ordenara. Então, o que era muito comum nos capítulos 25, 26, 27, 28, façam. Repetidas vezes, o texto vai dizer: fizeram. Então, o próprio texto ele é construído com essa premissa de que Israel estava fazendo tudo o que o Senhor havia ordenado detalhadamente, como o Senhor tinha pontuado. E a gente nem precisa voltar a esses capítulos para que a gente perceba isso, uma vez que no próprio capítulo 39, o próprio Moisés ele se encarrega de repetir essa informação. Veja, por exemplo, o verso de número 1, lá no finalzinho: como o Senhor havia ordenado a Moisés. Se você for para o capítulo 39 ainda, mais na frente, o verso 5, no finalzinho: segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Se você for para o verso 7, no finalzinho, você vai ver: segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Se você for para o verso de número 21, está a mesma coisa: segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Vem o verso 26, vem o verso 29 e vem o verso de número 31. Isto é, o próprio capítulo, ele já informa que as coisas foram feitas como o Senhor havia ordenado. E é justamente assim, irmãos, que após descrever todas as coisas que fizeram, a Bíblia resume. Veja o verso 32, agora o alvo da nossa exposição. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Que se repete essa mesma questão, informação, no verso 42. Veja lá: tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Então, o que é descrito no capítulo 39, no corpo, finaliza o mesmo capítulo nessa perícope, com esta mesma verdade que abre a perícope e fecha. Fizeram tudo exatamente como Deus havia ordenado. Mas, mesmo assim, Moisés precisava inspecionar, e é o que vem no verso 33 a 41. Olhe bem, o que é que diz? Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes,
as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases. A cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu do cortinado, a arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda. O altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então veja, mesmo assim, Moisés foi inspecionar a obra. E o veredito, óbvio, não poderia ser diferente, porque o texto, ele já nos informou que eles fizeram conforme o Senhor ordenara, e o verso 43 é justamente o fechamento, é o carimbo de que a obra foi concluída exatamente como o Senhor ordenou. Verso 43, Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. Veja, irmãos, o que o texto está dizendo é aquilo que nós já sabemos. Moisés está, de fato, constatando que Israel fez do jeito que Deus havia ordenado. Do mesmo jeito. Não houve mudança nenhuma, não houve nenhum detalhe modificado, mas o povo do Senhor fez exatamente como Deus havia ordenado. E o que chama a atenção, irmãos, agora, é que o texto ele vai se encerrar com uma bênção que é dada. E o que provoca a nossa atenção nesta bênção, que poderia ser algo natural, talvez na nossa simplória leitura, é a semelhança com que ela ecoa a história da criação. No final do sexto dia, quando Deus terminou de fazer o universo e tudo que nele havia, Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, Gênesis diz: Deus abençoou a obra descansando no sétimo dia. Aqui então, irmãos, a bênção de Moisés não é simplesmente mosaica, mas é divina. Diante do fato de que o povo fez do jeito que Deus ordenara. E por que chamar a atenção para isso? Porque o tabernáculo foi interrompido com um bezerro de ouro. Foi uma adoração feita não pelos modos do Senhor, mas pela própria idolatria do povo, que ganhou sua ênfase no capítulo 32, mas agora não. Este povo fez do jeito que o Senhor ordenara, e Moisés abençoa, isto é, Deus estende a sua bênção ao seu povo diante disso. Por quê? Porque respondeu o povo com obediência perfeita, fazendo aquilo que Deus ordenara meticulosamente, chamou de Deus a bênção dele diante daquilo que ele viu. Ele viu que tudo o que eles fizeram era muito bom, por isso Deus os abençoou. Isto é, irmãos, quando as coisas são feitas do jeito que Ele quer, sua bênção
acompanha. Mas quando não são feitas do jeito dele, não conte com sua bênção. Então, o que a gente pode fazer em termos de comparação e analogia, pensando em Cristo? Como a gente pode encontrar Cristo nesse texto, a princípio? Sabemos, irmãos, que Jesus ele fez a obra da salvação num tabernáculo físico, o tabernáculo de Deus. Ele tabernaculou, João argumenta no Evangelho. E este tabernáculo é o seu próprio corpo físico. E se você olhar na Escritura, Cristo ele passou pelo escrutínio divino. A obra que ele realizou no corpo precisava satisfazer os padrões de Deus. Para que Cristo fosse o nosso Redentor, ele precisaria fazer meticulosamente tudo aquilo que Deus ordenara e cumprir todas as exigências divinas. E aí então, irmãos, foi o que aconteceu. Em seu batismo, uma declaração pública do Senhor, o ungiu com o Espírito Santo no deserto, e o Pai clamou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo ou me agrado. Com essas palavras, o Pai estava pronunciando a sua bênção sobre o Filho. Então, assim como Moisés pronunciou a bênção ao povo, Deus está pronunciando sua bênção sobre o seu Filho, declarando que ele está satisfazendo tudo aquilo que Deus exige. Mas não para por aí, é apenas o início. Ele deveria ser levado ao deserto para ser tentado, à semelhança de Adão, só que Adão foi no Éden e Cristo no deserto. Então ele havia de resistir ao diabo, coisa que o casal não resistiu, mas ele resistiu. Assim, para testar a obra de Deus, ele realizou muitos milagres. Ele andou neste mundo, pregou a salvação e teve que lidar com tudo aquilo que o levaria à morte, suportar todos os sofrimentos na cruz. E isso, para satisfazer as exigências divinas, ele deveria fazer tudo isso sem pecado, do jeito que Deus estava dizendo: Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Apenas então, irmãos, o Pai poderia pronunciar sua bênção final sobre a obra do Filho, que venceu, e assim aconteceu. Não é curioso que após a ressurreição, Jesus encontra um dos seus num jardim? Porque diferente de Adão, irmãos, a morte entrou, e em Cristo, agora, a redenção foi consumada. Ele conquistou. O Filho foi reconhecido por Deus. Quando se despediu dos discípulos, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Cristo atestou, sendo ressuscitado pelos mortos, que sua obra foi perfeita. E agora o autor aos Hebreus diz que sua função nos céus é como um sumo sacerdote perfeito, intercedendo pelo seu povo. Ele satisfez perfeitamente, ele foi aprovado, ele passou no escrutínio divino. Logo, irmãos, para as Escrituras, toda tentativa de buscar salvação por outros meios é uma afronta à suficiência de Cristo. E aqui nós precisamos ser claros: há quem busque
salvação por meio de sacramentos, como nós estamos vendo na escola dominical. Outros entendem que a salvação vem por méritos acumulativos, confiam na participação em ritos, na intercessão dos santos, em penitências, em estruturas eclesiásticas como mediadoras indispensáveis, mas Cristo passou pelo escrutínio divino. Cristo cumpriu perfeitamente o que Deus havia designado. Então, se Ele passou perfeitamente pelo juízo divino, por quê? Onde podemos encontrar outra mediação, outro caminho? Por isso que o autor sagrado, ele diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele atendeu às exigências de Deus. Ele cumpriu perfeitamente tudo. Por isso que quando se acrescenta mediações, é na prática dizer que parece que Deus não aprovou Cristo, ou até mesmo que sua aprovação não é suficiente. Mas esse é um problema, irmãos, não apenas fora do mundo evangélico. Há evangélicos que dizem que creem na graça, mas vivem como se dependessem do próprio desempenho. Medem sua aceitação diante de Deus pela intensidade das devoções, pela constância nos cultos. Tem aqueles que faltam os cultos, mas tem aqueles que são fiéis, então eles se confiam nisso. Se confiam quando estão supostamente bem espiritualmente, eles sentem-se aceitos. Quando falham, imaginam: estou rejeitado. E isso também é um outro método malicioso de salvação, mais sutil, porém igualmente equivocado. Por quê? É confiar parcialmente em Cristo e parcialmente em si mesmo. E aí outros buscam um caminho ainda mais amplo. Moralidade: eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém, Deus conhece meu coração. Só que o padrão de escrutínio divino não é comparativo, é absoluto. Não é melhor que os outros, é perfeito como Deus é perfeito. E ninguém, o mais santo, o que mais participa dos cultos, o que mais dizima, o que mais fala piedosamente, ninguém alcança esse padrão, porque é perfeito. Então percebe o ponto? Sempre que tentamos acrescentar algo à obra de Cristo, seja tradição, mérito pessoal, moralidade ou desempenho religioso, estamos implicitamente afirmando que a ressurreição não foi suficiente como selo final. Mas foi. Cristo é o único, irmãos, que passou perfeitamente pelo exame da santidade divina. Perfeitamente. Portanto, a pergunta, ela nos confronta: em que confiamos? Na tradição? Na igreja? Na função do ministério? Na disciplina espiritual? Na moralidade? Ou exclusivamente na justiça perfeita daquele que foi aprovado pelo Pai? Só estamos seguros, irmãos, porque o selo divino está em Cristo. O selo dele está sobre o Filho. Ele perfeitamente cumpriu todas as exigências do Senhor. Por isso ele foi aprovado, enquanto Adão foi reprovado. Agora,
O que isso implica para nós? Uma vez que nós temos aprendido aqui que somos também um tabernáculo de Deus nesta vida, a morada espiritual de Deus na terra. Jesus disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Isso é verdade, irmãos, para nós, não só como cristãos individuais, mas também como igreja. Veja, como santo tabernáculo de Deus, nós somos chamados para fazer a obra de Deus do jeito de Deus. A igreja, ela não é um laboratório de experiências humanas, não é palco para criatividade autônoma, não é empresa para testar estratégias de mercado. A igreja é a casa de Deus, e a casa de Deus se conduz segundo a palavra de Deus. Isso é um contraste com o nosso tempo. Em muitos lugares já se decidiu que o Espírito Santo ele precisa, por exemplo, de atualização metodológica. Que a Escritura é boa, mas talvez insuficiente para os desafios contemporâneos. Precisamos atualizá-la. Que a fidelidade bíblica é até algo nobre, porém não é tão atrativa no mundo pós-moderno. E aí então, alguns líderes agem como se Atos dos Apóstolos fosse apenas um rascunho que precisa ser modernizado, como se Paulo tivesse feito o melhor que pôde no primeiro século, mas agora finalmente temos técnicas superiores, encontramos a pólvora. Afinal, nós temos marketing, métricas de engajamento e análise de público-alvo. Quem precisa da suficiência da Escritura, da suficiência de Cristo, quando se tem algoritmo? É curioso. Dizemos crer na soberania de Deus, mas conduzimos a igreja como se ela dependesse da nossa capacidade de torná-la interessante. Pregação expositiva é pesada. 1 hora de pregação, para quê, pastor? Doutrina, cansa. Tanto é que você nem vem. Disciplina bíblica, quando fala, você fica com medo, porque parece que afasta. Santidade é radical demais, é puritanismo. O que realmente importa, dizem, é crescimento numérico, visibilidade, relevância cultural, redes sociais. Agora, pensem, irmãos, desde quando relevância substitui fidelidade? O pragmatismo pergunta: funciona? A Escritura pergunta: Deus ordenou? O tabernáculo não foi construído segundo a opinião popular de Israel. Ele não foi feito como o Senhor, ou ele foi feito como o Senhor ordenara a Moisés. Não houve assembleia para votar no design. Não houve pesquisa de satisfação no deserto. E Moisés não disse: vamos adaptar um pouco para agradar mais pessoas. Ele foi e examinou tudo segundo o padrão revelado. Então, veja, como igreja, só seremos agradáveis a Deus se fizermos as coisas do jeito de Deus. Não é o entusiasmo que garante a aprovação divina. Não é a criatividade, não é a multidão, não é a estética, é conformidade com a revelação. E aí, claro, líderes que desprezam o padrão bíblico em nome
da eficiência estão na prática dizendo que sabem conduzir a igreja melhor do que Cristo, o cabeça dela. Que tem um jeito melhor, moderno, mais satisfatório, mais sábio, do mesmo jeito. O que é que acontece por aí? Igrejas que elegem seus pastores, mas eles querem não pastores, mas fantoches, para que eles governem a igreja no molde deles. E muitas vezes, membros exigem uma igreja moldada à sua preferência, revelando que não querem servir, mas serem servidos, que não querem ser santificados, querem ser entretidos. Irmãos, que texto maravilhoso. Porque se queremos a bênção de Deus, precisamos do padrão de Deus. Se queremos a presença de Deus, precisamos da vontade de Deus. Se queremos agradar a Deus, precisamos fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Qualquer outro caminho pode até impressionar homens, mas jamais recebe o selo do céu. Agora, se Deus tem um jeito para a igreja, Ele também tem um jeito para a vida inteira, para a nossa vida. E aí, irmãos, o detalhe inconveniente é que o jeito dele quase nunca coincide com o nosso. O jeito dele quase nunca coincide com o nosso. No trabalho, por exemplo, o padrão bíblico é simples: integridade, esforço sincero, serviço, Paulo diz, como ao Senhor. Mas isso parece pouco estratégico. Muito melhor trabalhar o suficiente para manter a aparência, manipular quando necessário e chamar a ambição de excelência. Honestidade absoluta, isso é bonito até no sermão. No mercado dizem ingenuidade. Afinal, Deus entende como o sistema funciona, não é, pastor? Vocês falam em guardar o dia do Senhor, mas na prática fazem dele um dia moldado ao próprio apetite. Deus separa o dia, vocês repartem. Deus chama de santo, vocês de flexível. O culto vira opção. A reverência vira formalidade. E o descanso santo vira extensão do entretenimento. E ainda dizem, o importante é o coração. Acho tão bonita essa frase. Como se um coração que sempre escolhe a própria vontade estivesse realmente rendido. No casamento, a Escritura fala de sacrifício e submissão piedosa. Nós lemos aqui no capítulo 3 de 1 Pedro. Mas isso é desconfortável demais para uma geração que idolatra a autonomia, amor que morre para si, respeito que honra a liderança. Isso é muito antiquado, ultrapassado. Melhor reinventar o modelo e depois pedir que Deus abençoe a versão atualizada. E quando chegamos aos filhos, o contraste ainda, irmãos, é mais revelador. A Bíblia, de uma forma santa, chama os filhos de herança e bênção. Nossa cultura chama de custo, de obstáculo. Deus diz, frutificai. Nós dizemos, calculemos, vamos com calma. Aí desenvolvemos métodos sofisticados para garantir que a vida não atrapalhe nossos planos cuidadosamente organizados. Eu estava vendo que um concílio, ele expulsou o pastor da igreja, sabe por quê? Porque ele fez vasectomia.
Ele perdeu o ministério porque fez vasectomia. Dá para entender como é que a igreja pensava sobre fertilidade? Expulsou um pastor do ministério que fez vasectomia. Mas, irmãos, nós desenvolvemos os nossos métodos cuidadosamente organizados. Planejamos carreira, viagens, estabilidade, conforto. E se sobrar espaço, talvez consideremos a ideia de filhos. Mas, claro, tudo isso com uma linguagem bem espiritual, bem piedosa, porque ninguém quer parecer egoísta. É apenas, pastor, sabedoria financeira. Receber filhos como dádiva, isso compromete, irmãos, o padrão de vida. Criá-los na disciplina do Senhor, isso exige tempo. Corrigi-los com amor, isso exige energia. Ensinar-lhes a fé, isso exige exemplo. Então, muito mais prático, entregá-los a telas, terceirizar a formação moral e depois perguntar: por que meu filho não ama a igreja? Queremos casamento sem fruto, intimidade sem responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa: você não quer ter filho, não? Não faça sexo, tá bom? Porque você quer desfrutar de uma coisa e não do que ela promove? O sexo não só promove prazer, não. O objetivo é frutificar também. Então, se você não quer filho, não esqueça a sua intimidade, tá bom? Use a lógica, certo? Esse é o melhor método de evitar filhos, tá bom? E aí nós queremos casamento sem fruto, nós queremos intimidade sem responsabilidade, nós queremos família sem renúncia, mas certamente Deus deve ser adaptado ao nosso planejamento estratégico. No sucesso, o jeito de Deus é humildade, o nosso é autopromoção discreta e com a legenda bíblica. Ele vai nos exaltar. Na dor, o jeito de Deus é confie. O nosso é murmuração teologicamente disfarçada. Sempre há dois caminhos, irmãos: o padrão revelado ou o improviso humano. Nós preferimos chamar desobediência de contextualização, chamamos pragmatismo de sabedoria, chamamos medo de planejamento e depois esperamos a bênção. Mas nunca nas Escrituras Deus prometeu abençoar o nosso jeito. Nunca. 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 Não tem um versículo que promete que Deus vai abençoar o nosso jeito. Ele abençoa o jeito dele, a forma dele. Podemos até sofisticar a nossa rebeldia, podemos até espiritualizar nossas escolhas, podemos até convencer outros, mas a gente não engana o Senhor. No fim, a questão é simples: queremos viver segundo a vontade revelada de Deus ou queremos que Ele aprove a nossa? O que queremos? Porque, irmãos, só um caminho será aprovado no escrutínio divino: o caminho dele. E preste atenção numa coisa: isso envolve nossa vida de tal forma, porque nós trabalhamos, nós vivemos, nós planejamos, como se nada estivesse sendo registrado, como se a vida fosse um simples ensaio sem plateia. Mas a Escritura nos acorda, nos chacoalha, nos exorta
dizendo: haverá um dia, não simbólico, não metafórico, real, que nós chamamos na teologia de o juízo final. Paulo diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Veja, ele não disse alguns, ele não disse muitos maus, ele disse: importa que todos, eu, você, cada um aqui vai comparecer ao tribunal de Cristo. Nossa vida será apresentada como um relatório diante de Deus. Agora, não a versão editada, não o perfil público, não o currículo ministerial, a vida inteira, cada palavra, cada decisão, cada omissão conveniente, cada liderança conduzida segundo preferências pessoais, cada culto moldado mais pelo gosto do público do que pela palavra, cada escolha feita porque funciona, tudo será trazido à luz. E o padrão não será: foi relevante, cresceu, foi inovador, deu certo, as pessoas gostaram de mim. O padrão será: foi fiel, fizemos do jeito de Deus, ou demos um jeito para Deus? Conduzimos a igreja segundo a Escritura ou segundo tendências? Criamos nossos filhos segundo a palavra ou segundo conveniência? Vivemos o nosso casamento segundo o padrão divino ou segundo a cultura? No final, irmãos, não haverá espaço para justificativas criativas. Não haverá nota de rodapé contextualizando desobediência. O tribunal de Cristo não funciona por métricas humanas. Não adiantará apresentar números, seguidores, curtidas ou visualizações. O céu não opera por algoritmo. Identidade digital não impressiona o juiz eterno. Popularidade não substitui fidelidade. E relevância cultural não equivale à aprovação divina. Então, você pode ter sido amplamente aceito, compartilhado e admirado, e ainda assim ter vivido distante da vontade de Deus. Pode ter construído uma imagem forte, mas uma alma frágil. Naquele dia não será perguntado quantos o aplaudiram, mas você obedeceu? Senhor, lembra-te de mim. Senhor, em teu nome, olha para mim. Tu és meu amigo íntimo. Lembra, em teu nome, eu expulsei demônios. Na minha rua eu era o espiritual. O capeta, eu dava bicudo na cara do cão, Senhor. A doença, estendia a mão e a pessoa era curada. Milagres, tudo em teu nome. Está aqui, Senhor, o meu currículo. Jesus disse: eu vou apresentar o verdadeiro. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca me relacionei com vocês. No dia do juízo, irmãos, será perguntado se nós obedecemos, não quantos foram os nossos seguidores, mas se você seguiu a Cristo. Tem tanta gente com tantos seguidores, mas que nunca seguiu
a Cristo. Porque likes constroem fama passageira. Estava até lendo um artigo essa semana de um pastor que a coisa está tão profissional por causa da imagem. John Piper tem um livro, Nós Não Somos Profissionais, falando do ministério pastoral, que o cara prepara o sermão com frases de efeito para fazer cortes e botar na internet. Ele prepara o sermão pensando no corte que vai ser feito da gravação do culto. O cara está preparando o sermão não para edificar a igreja, mas para ter popularidade na internet. Que coisa impressionante. Eu disse, e não é verdade? E não é que é verdade? Só que likes constroem fama passageira. Obediência revela fidelidade eterna. Aí tem gente que às vezes chega para mim e diz, pastor, você gesticula demais, grita demais, isso é ruim para a internet. E o Kiko? E o Kiko? E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? E nós muitas vezes estamos preocupados com o que o mundo vai dizer e nós esquecemos do que Deus vai dizer sobre nós. Então não esqueça, a bênção de Deus, ela está presente naqueles que fazem as coisas do jeito de Deus. Se você é um marido que quer governar a casa do seu jeito, a bênção do Senhor não está sobre você. Se você, mulher, quer uma submissão segundo os seus padrões, a bênção do Senhor não está sobre você. Família, se vocês querem criar os vossos filhos do jeito de vocês, a bênção do Senhor não está sobre vocês. Se vocês querem evitar filhos por simplesmente questão financeira, porque já tem muitos filhos, a bênção do Senhor não está sobre vocês. A bênção do Senhor só está sobre aqueles que fazem as coisas do jeito de Deus. O texto diz que eles fizeram tudo como o Senhor ordenara. A bênção de Deus só estará sobre o meu ministério se eu conduzir vocês do jeito de Deus. O que adianta ser aceito por vocês e reprovado por Deus? O que adianta ser amados por vocês e odiado por Deus? Lembrem-se, eu não tenho medo. Um ministro não deve ter medo de cara feia de rebanho. Ele deve temer o escrutínio divino. Ele deve temer o julgamento de Deus. Por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, olha, presta atenção, seja fiel, porque um dia você vai prestar contas diante de Deus. Pregue com fidelidade, porque um dia Deus julgará você. Não se importe, Timóteo, com popularidade, seja fiel. Nós só teremos a bênção, irmãos, se fizermos as coisas do jeito de Deus. Agora, para que você não fique em desespero, eu quero encerrar dizendo algo importante aqui. Há dois tipos de pessoas ouvindo esse sermão. Há os que vivem deliberadamente do seu próprio jeito.
adaptando, negociando, ignorando o padrão revelado. Para esses irmãos, o chamado é arrependimento. Você não será aceito fazendo as coisas do jeito que você quer. A bênção do Senhor não estará sobre você, conduzindo a vida do jeito que você acha que deve conduzir. Para os tais, a Bíblia diz: arrependa-se, porque fazer as coisas do nosso jeito é construir os nossos bezerros de ouro. É vivermos na idolatria, não é a Deus que adoramos, é a outros deuses. Quando nós conduzimos lar, igreja, família, seja lá o que for, conforme os nossos padrões, Deus já foi rejeitado e um bezerro de ouro foi forjado. Não é a Deus que nós servimos, é o nosso próprio ídolo. Por isso que a Escritura diz: arrependa-se. Você precisa se arrepender e fazer as coisas do jeito que Deus ordena. E esses são chamados ao arrependimento neste dia. Pare de fazer as coisas do seu jeito e achar que Deus está me abençoando, que Deus está prosperando a minha vida. É a pior loucura que você pode cometer, pensar que está desobedecendo a Deus e Deus está abençoando. Não está, não se iluda. Não caia nessa. Não está. Se arrependa. Faça como Deus diz. Agora, mas tem muita gente que deseja verdadeiramente conduzir a sua vida, a sua família, os seus filhos conforme o jeito de Deus, mas no processo falham, erram, tropeçam, tentam liderar com fidelidade, mas às vezes sentem o peso das imperfeições. Para esses irmãos, o juízo ele não é uma ameaça, porque é aqui que Cristo exatamente se torna tudo. Porque para esses, antes de Deus examinar a sua obra, Ele já examinou a obra de Cristo. E ali não houve falha, não houve desvio, não houve adaptação cultural. Jesus fez exatamente tudo o que o Pai ordenou. E a ressurreição atestou: eu fui aprovado. Então, qual é a beleza do Evangelho? É que aqueles que lutam para viver do jeito de Deus, mas reconhecem suas falhas, não encontram consolo em desempenho melhorado, encontram consolo na justiça imputada, porque Cristo é a justiça dele. Cristo é a obediência perfeita que os santos não conseguem oferecer. Cristo vai ser a segurança no dia do tribunal para estes que lutaram para fazer as coisas do jeito de Deus, foram desprezados pelo mundo, líderes expulsos da igreja, abandonados pela família, sofreram todas as dores, mas no dia do tribunal estarão seguros em Cristo. Estarão seguros em Cristo. Isso alimenta a alma e produz mais reverência, mais cuidado, mais gratidão e alimenta um coração perseverante. Porque ele sabe que quando falha, tentando fazer a vontade de Deus, encontra em Cristo o socorro necessário. Então, irmãos, quero encerrar. O povo passou pelo escrutínio divino. Nós vamos prestar contas. Sim, o padrão é perfeito,
Sim, irmãos, nossas obras serão todas examinadas. Todas. Gostaria que não, mas todas. Mas aqueles que estão em Cristo não enfrentarão o juízo como inimigo, e sim verão Cristo como Salvador. E isso é um consolo para o desespero, por vezes, da alma que percebe suas falhas. Por isso, aqueles que lutam e, por vezes, falham, corram para Cristo. Lutem para seguir o padrão de Deus. E quando você falhar, porque falhará, agarre-se àquele que já foi perfeitamente aprovado. E no final, só há segurança em um lugar: na justiça do Filho que fez tudo do jeito de Deus por nós. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas tuas dádivas, pelo teu favor. Obrigado, ó Deus, por este privilégio. E nos fortalece, Senhor, para fazermos as coisas do jeito que o Senhor tem ordenado, para sermos agradáveis ao Senhor. E quando nós falharmos, Senhor, nos lembra que Cristo foi aprovado e que encontremos nele a esperança, Senhor, não em nossas obras, mas na perfeição do teu Filho, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, fiquemos de pé.